Olá, amiguinhos! Hoje nós vamos aprender a sofisticar um pouco mais as nossas funções condicionais, usando condicionais C de forma composta. E para isso nós acrescentamos uma variável nova que vai ser a rodada. Ok? Nós vamos querer analisar a nossa tabela por rodadas. Ok? Então vamos lá. Na tabela confrontos eu acrescentei uma coluna aqui em relação ao que nós tínhamos estudado até agora, uma coluna chamada rodada, ok? E aí eu procurei numerar as rodadas em cada uma das duas chaves, ou seja, a primeira rodada deve conter os 4 clubes que compõem a chave A. E assim deve ocorrer com a segunda rodada, deve aparecer novamente esses 4 clubes, na terceira os 4 de novo e assim até completar a sexta rodada. Eu observei que para acrescentar essa sequência de rodadas aqui, eu tive que fazer um pequeno ajuste entre o jogo 11 e o jogo 10, e você procure ver aqui a mudança que eu fiz comparando essa nova lista com a sua lista. Fiz um pequeno ajustezinho para dar certo o exercício que nós vamos fazer, ok? Apenas troquei um jogo, a posição dele pelo outro, só isso. Eu fiz a mesma sequência então para a chave B, separando assim 6 rodadas. Qual que é a ideia aqui? Eu vou criar uma condição para que a tabela ela vai evoluindo conforme as rodadas vão acontecendo. Portanto, se eu estiver falando da rodada número 1, eu só posso ter um jogo para cada time, ok? Se eu estiver falando da rodada 2, vão aparecer 2 jogos e os consequentes resultados até esta rodada. Então a nossa intenção aqui é controlar um campeonato aos poucos, né? Conforme ele vai se desenvolvendo. Para isso, eu sofistiquei as condicionais que eu tinha aqui anteriormente. Bom, a primeira coisa que eu fiz é, naquela função aleatório entre que estava aqui, eu agreguei uma condicional a ela, dizendo o seguinte: se em C4, na planilha tabela, você encontrar algo maior ou igual ao que está em E7, ou seja, aqui nessa própria tabela, em E7, você faça a função aleatório normalmente. Do contrário, coloque vazio, que é essas duas aspas aqui. Tá certo? Sinal de aspinhas. Então, observe, vamos fazer o teste aqui. C4. O que se encontra lá em C4? Vamos ver? Tabela C4, exatamente isso, a rodada número 1. Então ele está dizendo o seguinte aqui: se a rodada número 1, que está lá em C4 da tabela, for maior ou igual ao que se encontra em E7, que é a rodada que eu estou efetuando aqui, você calcule o aleatório, ou seja, faça o resultado do jogo aqui normalmente. Mas se aquele número que está lá for menor, não faça nada, ponha vazio, que é o que aconteceu aqui. Ele foi, comparou e não encontrou nada, portanto ficou com vazio como resposta aqui a nossa função, tá certo? Essa é a ideia que nós estamos querendo ter aqui, trazer vazio quando a rodada ainda não aconteceu. Então, como eu repliquei essa fórmula tanto para os gols da casa como os gols fora de casa, a função aleatório foi neutralizada por vazio sempre que essa rodada for maior do que o que consta aqui na célula C4. Se eu observe aqui então que eu só mostrei os resultados da rodada 1 para a chave A e o da rodada 1 para a chave B. E aí assim que ficou aqui, somente esses 4 jogos apareceram, né? 2 para a chave A e 2 para a chave B. Se eu simplesmente trocar para 2 aqui e confirmar, você vai ver que aparece mais 2 aqui, porque a condicional passa a valer também para a rodada de número 2, porque lá está 2, então lá é maior ou igual a esse número, portanto pode calcular o aleatório, senão ele estaria vazio. Percebem? Então essa é a ideia aqui, fazer os resultados apenas quando houver chegado a rodada que eu quero analisar. Muito bem,
Obviamente aqui também eu tive que fazer um pequeno ajuste para que os cálculos fossem feitos nas condicionais aqui de acordo com o que consta agora aqui. E eu fiz simplesmente isso. Se por acaso encontrar vazio aqui, não faça nada, ponha vazio. Do contrário, faça aquela condicional que já existia, que era se H7 for maior que I7, ponha vitória. Do contrário, ponha 0. Percebeu que eu acabei de fazer uma função condicional dentro de outra função condicional? Então, hoje nós aprendemos aqui uma condicional composta. E esse era o grande objetivo desse exercício de hoje, ensinar a vocês a fazer uma condicional composta. Por isso eu vou recapitular. Se em H7 você encontrar vazio, exemplo, veio aqui em H7 não encontrou vazio, então o que você vai fazer? Vai fazer o vazio? Não. Em vez de colocar vazio, faça a condicional original, que ela está nesse espacinho aqui. Ela vai ter que fazer toda a leitura. Verificar se o H7, que não é vazio, se ele é maior que I7 e trazer o resultado 1 aqui. Do contrário, ele vai trazer 0. Entenderam? Então, o grande detalhe, um pequeno detalhe, é esse. Por exemplo, aqui, ele foi lá em H11. O que ele encontrou? Vazio. Então, o que ele pôs aqui? Vazio, porque essa é a resposta que ele tem que colocar. Ele ignorou a segunda parte da função, porque já atendeu a necessidade até aqui. Percebe? Então você pode fazer condicionais uma dentro da outra para responder de forma mais complexa uma resposta. Eu fiz o mesmo para todas as colunas, né? Procurei acrescentar a condicional e assim você tem uma nova tabela aqui. Agora só mostra resultados quando tem eventos valendo aqui, certo? E isso se tornou dinâmico aqui. Observe, agora que eu tenho 2 jogos, vou trocar aqui para rodada 4. Olha só, ele já atualiza 4 rodadas, pega os resultados de todas as 4 rodadas, os gols das 4 rodadas, certo? E toda vez que eu mudar, ele fica dinâmico. No caso aqui, perdão, eu vou entrar aqui com a rodada número 2, viu? Voltou para a rodada número 2 e recalcula todos os resultados, tá certo? Esta era a intenção, mostrar aqui como que faz uma função condicional composta, que está aqui, e ainda aproveitamos e aprendemos a lidar aqui com o vazio para dar essa solução aqui dinâmica aqui na tabela, que um torneio normalmente ele começa do 0. Aí depois ele vai tendo as rodadas e você vai acompanhando rodada por rodada. Essa é a ideia. Um grande abraço, até a próxima.